Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro que as pessoas têm que comprar fuzis e chamou de idiotas aqueles que falam de feijão, que tem que comprar o feijão. Essa declaração do presidente vai na linha do que eu tenho falado aqui no canal. Ele fala o que ele quer sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma responsabilização, mas ele tem um método, eu já falei aqui, assistam os outros vídeos do canal. Ele tem um método, uma estratégia para tirar do foco e pautar o que lhe interessa, o que interessa a ele. O que é que interessa a ele? É desviar o foco da realidade. Então, a realidade é que o Brasil atravessa um momento muito difícil. A pandemia agravou bastante, mas o mundo inteiro está passando pela pandemia e o Brasil, ele tem uma resposta muito pior em comparação ao mundo. Então, ele desvia o foco do que realmente interessa. A inflação está aumentando, a fome, o Brasil voltou ao mapa da fome, pessoas pegando doação de ossos nos açougues, né? Pessoas brasileiros, nossos irmãos, pegando doação de ossos, fora os 19 milhões que estão passando fome e outros 119 milhões que estão em insegurança alimentar. Fora isso, a questão da pandemia, o país foi avaliado como o pior na resposta ao Covid-19. Entre 98 países, ficou em última colocação. Está também, em pesquisa recente, também na última colocação aqui na América Latina. Então, um governo que não tem respostas. Se a gente for discutir cada ponto desses, aqui eu estou fazendo um resumo, obviamente, o governo vai caindo nas pesquisas. Tem a pior avaliação, a maioria da população já defende o impeachment, tanto pela omissão do governo federal na atuação da pandemia, quanto na economia. Auxílio emergencial, retirou o auxílio emergencial no começo do ano para milhões de pessoas, depois trouxe um valor irrisório a partir de abril, um valor irrisório que não corresponde à realidade da cesta básica que as famílias precisam, que estão desempregadas, muitas delas estão desempregadas por conta da pandemia. Então o governo tinha que agir com relação a isso e não age, não faz nada. O auxílio emergencial de R$150 é irrisório e talvez por isso tenha muita gente indo para filas de açougue pegar sobras de osso. Então essa é a realidade. O brasileiro não vai... Isso é uma afirmação que é obviamente para tirar o foco. Ninguém vai sair para comprar fuzil se não tem nenhum alimento em casa. E ainda que tivesse dinheiro para comprar fuzil, a segurança pública é dever do Estado, não é do cidadão. A não ser que o presidente queira que nós brasileiros, saia aí um matando o outro. Será que é esta a intenção do presidente? Ele tem que explicar, não sou eu que tenho que dizer o que ele quer. Ele tem que explicar, ele tem que ser cobrado pelas autoridades que não estão cobrando. Eu já falei aqui, esse não é o primeiro vídeo, que as autoridades estão deixando a desejar para o que um presidente irresponsável tem feito diariamente, suas declarações sem lógica, sem sensibilidade à realidade do brasileiro, do Brasil, do nosso país, e sempre criando briga, criando guerras e ódio na população. Então é uma declaração que a gente tem que pensar não na declaração dele. Nós temos que pensar em discutir a realidade, o que está acontecendo no país. A fome, o Brasil voltou ao mapa da fome. Há agora previsão de possível falta de energia para manter a economia girando. Então os reservatórios estão baixos. A bandeira vermelha será elevada para R$14 a cada 100 kW que for consumido, terá um acréscimo de R$14. Já estamos em R$9 e será um acréscimo ainda maior. Então essas questões o presidente foge
não responde e traz uma coisa de violência. A violência que já existe é muito grande. Nós estamos no mapa da violência entre os maiores do mundo. E para que mais violência? Para que manter esse discurso de ódio, de violência, vindo da maior autoridade legitimamente eleita e que não tem correspondido aos anseios da população? No entanto, esse discurso não foi agora, esse discurso foi antes das eleições. Idolatrou, homenageou o brilhante Ustra e diversas declarações dele na campanha e antes da campanha, antes de se tornar candidato, demonstravam que ele não tinha capacidade para ser um presidente da República. Capacidade de gestão, capacidade política, a capacidade que ele demonstra é a capacidade de ódio, de criar um ódio. Isso ele tem uma competência muito grande. Ele é competente nesse aspecto de criar, de dividir, de destruir o que foi construído por governos anteriores e tem atacado o meio ambiente, desregulamentado normas, tem colocado o Brasil no desmatamento, batendo recordes, o que está impactando no clima do planeta, no clima aqui do Brasil, e vai impactar na produção de grãos, na produção da agricultura. Não pensem que podemos sair desmatando tudo e que não haverá consequências. Então a gestão do presidente é uma gestão que, se ele for parar para falar o que interessa, as pesquisas vão colocá-lo num nível de rejeição muito grande. Então ele tenta, entre outras coisas, tirar o foco do que realmente interessa. Mas eu sugiro que a gente foque no que realmente interessa e deixe de lado, claro que temos que comentar, mas não que seja a pauta principal falar de fuzil, falar de armas. Pelo contrário, o Brasil tem o Estatuto do Desarmamento e o presidente está destruindo. Precisamos falar do Estatuto do Desarmamento e não das armas. Toda a pauta que ele colocar, nós precisamos colocar a pauta progressista, para que as pessoas que ainda não abriram os olhos, as pessoas que ainda o apoiam, percebam por si só, né? Nós não vamos convencer as pessoas têm que perceber. Para que elas percebam, precisa que alguém fale. E por isso aqui o objetivo do canal. Eu estou falando, eu não quero obrigar ninguém a mudar de ideia, mas eu preciso falar, preciso dizer o ponto de vista, que existe um outro ponto de vista, que não aquele ponto de vista de fake news, de mentiras, de criação de um inimigo. Agora os inimigos do presidente são as instituições. O presidente elegeu o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, instituições democráticas que devem ser harmônicas, claro que ninguém vai concordar 100% em tudo, mas os mecanismos para discordância estão lá previstos na Constituição. E não são estes mecanismos que estão sendo utilizados pelo presidente. Até algum momento ele até usou, mas não é o foco principal dele. Ele investe no ódio mesmo, na desmoralização dos seus adversários, que ele mesmo cria. E ele está indo numa situação que nós temos que repudiar. Não podemos ouvir de um presidente a negação da política, a negação das desigualdades sociais, das dificuldades que o povo está vivendo, com palavras, com insultos, com incentivos à violência, com incentivos, com uma falta de humanidade, uma falta de sensibilidade à dor que os brasileiros estão vivendo nesta pandemia, que além da pandemia tem a fome e tem o desemprego, tem as desigualdades que estão se agravando por conta da pandemia e por conta da omissão do governo federal em realizar a política necessária, ideal e necessária para amenizar a situação, como está sendo feito em todo o mundo. Todos os países estão passando pela pandemia e estão dando respostas. Auxílio emergencial satisfatório, criação, geração de emprego e renda para as pessoas, ajuda às empresas. Diversos países têm dado exemplos
contenção do vírus adequado, de forma à vacinação. Então são diversas ações. A vacinação demorou, o próprio presidente recusou compra de vacinas no começo da pandemia, que atrasou bastante o início do Programa Nacional de Imunização. E depois, com a pressão da sociedade, começou a comprar as vacinas, mas isso atrasou bastante, isso poderá ter custado milhares de vidas, que a CPI está apurando essa responsabilização do presidente da República. Então são diversos temas, não dá para falar em um vídeo só. Tem que falar, cada vídeo de escolher um tema e falar, porque são muitos temas que o presidente deixa a desejar. O tema da pandemia é um dos principais, porque está custando vidas. O tema também da fome não pode ser descartado, porque também pessoas podem morrer de fome. As pessoas com fome podem ficar mais suscetíveis a morrer pelo vírus. Então o presidente não quer enfrentar a realidade, quer criar inimigos e quer fugir do foco. Eu espero que você reflita sobre isso e você passe a ver que o presidente, ele não governa, ele cada dia tem uma notícia. É um ataque a um adversário, um ataque a um inimigo que ele mesmo cria, e não resolve os problemas da população. O Brasil está sendo vendido, está sendo desmontado o serviço público, está sendo desmontado os pontos estratégicos, as empresas estratégicas, a Petrobras, os Correios. Agora vem a reforma administrativa. Já tivemos diversas reformas. A reforma da Previdência foi feita no governo Bolsonaro, que muita gente vai ficar sem o direito à aposentadoria daqui a alguns anos, algumas décadas. Então essa discussão tem que ser sentida, tem que ser trazida para o cidadão. E por isso nós temos que ficar atentos, temos que divulgar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.